Isso mesmo, tanto para Chicago aí tem trazido algumas oportunidades, o produtor que precisa vender soja também tem trazido algumas boas oportunidades aí nesse curto prazo. Para o milho, a gente ainda tem um cenário que está difícil encontrar alguma reação, algum movimento mais positivo, por mais que esteja acontecendo esse estresse lá na Ucrânia. O milho ainda tem bastante oferta para chegar no mercado. A gente ainda está numa zona de transição ali, num período de transição das exportações, virada de chave de programa de soja para milho. Tudo isso gera uma disputa portuária, então o mercado ainda está trabalhando com esse cenário ainda um pouco mais ajustado. Para o milho, a gente ainda vê um cenário de preços que é mais delicado aí para o produtor. É bom para o comprador, mas para quem precisa vender ainda, vamos dizer assim, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Ah, com certeza. Ô, Rodrigo, e como que a gente está vendo aí o mercado financeiro reagir a isso, os fundos? Bom, vamos lá, Lígia. Uhum. É, depois desse todo esse cenário complexo que o Stefan pontuou, né, pegando fogo tanto o clima nos Estados Unidos quanto o conflito, né, entre Rússia e Ucrânia, a gente teve um movimento bem expressivo de alta em Chicago. Para a soja, o mercado já vinha em tendência de alta, observando o gráfico diário, né, curto prazo e médio prazo. Para o milho, nós tivemos uma reversão da tendência no curto prazo, também observando o gráfico diário, mais recentemente com o movimento de ontem, e os futuros de trigo chegaram a atingir o limite de alta em Chicago, reverberou nos futuros de milho, também registraram expressivas valorizações, e agora a gente tem na tela o vencimento dezembro do milho em Chicago, Z23, né, o término dele, a 5,56 dólares o bushel, perto de uma média móvel importante no gráfico diário de 200 períodos. Como o Stefan pontuou, aqui para a gente não tem refletido em elevações de preços diretamente, tanto no mercado físico quanto no futuro. Se a gente pega a B3, trabalhando na casa dos R$ 57 a saca, e o milho CPEA, base Campinas, no dia de ontem, a R$ 55,06 a saca. Agora, voltando para a soja em Chicago, a gente tem uma, assim, de um nível de atenção para o produtor brasileiro. Se a gente observa março 24, maio 24, esses contratos trabalhando acima dos 30 e 50 dólares a saca. Então, pode fazer sentido, sim, o escalonamento de vendas, né, aumentar esse percentual para o produtor que está pouco comercializado. E falando de fundos de investimento, que a gente gosta de observar esse movimento de preços e também a movimentação dos fundos, né, de acordo com o report do CFTC, na última sexta-feira, os fundos diminuíram a posição vendida no milho, que chegou a cerca de 100 mil contratos vendidos há pouco tempo atrás, agora está cerca de 46.926 contratos, né, se a gente pega o saldo vendido. E para a soja, os fundos aumentaram a posição comprada para 95.814 contratos. Então, refletindo, né, está Uhum. bem alinhado esse movimento de preços e as posições dos fundos. Um dado que saiu ontem também, que coloca mais lenha na fogueira, né, as condições de safras norte-americanas. Então, as condições boas e excelentes que são monitoradas pelo mercado para o milho, ela não apresentou variação no comparativo semanal, ela veio a 57%, as condições boas e excelentes das lavouras de milho até 23 de julho, e para a soja a gente caiu um ponto percentual no comparativo semanal, e essas condições são de 54%, boas e excelentes, até o dia 23 de julho também. Eu queria aproveitar e comentar também sobre o movimento de preços do boi gordo. O Iago comentou no início, a gente tem o vencimento outubro, que é o contrato mais líquido de boi gordo, trabalhando aí a 241,35 na tela agora, mas ele está se aproximando dos mesmos patamares de preços de meados do final de maio deste ano, né? Tem uma região de suporte importante entre os 239 e 241,
E um dado interessante para o mercado de boi gordo também, que saiu na última sexta-feira, eu vi que o Iago também pontuou isso no Fato Pecuário, é que a pessoa física ela atingiu a maior posição vendida em futuros desde meados de agosto de 2019. É um saldo vendido de mais de 5 mil contratos futuros de boi gordo. E a segunda maior posição vendida desse período para cá foi em outubro de 2021. E em novembro de 2021 nós tivemos uma movimentação de preços bem expressiva, né, de alta. E a questão que fica é, será que esse padrão vai se repetir? É um dado interessante, eu vejo que não deixa de ser um indicador de sentimento, né? Boi outubro nas mínimas, né, de preços de maio deste ano. Então, pessoa física na maior posição vendida em futuros. Acho que vale comentar, acho que o Iago vai pontuar algo a respeito. Eu só ia pontuar muito bem, Rodrigo. Acho que esse é um ponto Pessoa muito interessante. física tem dado um baile nos últimos anos, né, cara? E aí, até para pontuar que quem está na ponta comprada, né, são fundos, investidores institucionais e as PJs não financeiras, né, que a gente historicamente vê que são, às vezes, frigoríficos operando. Essa turma aí é que está na ponta comprada, né, Rodrigo? E aí sempre fica esse questionamento, né? Quem vai pontuar aí, né? Quem vai conseguir, talvez, quem está enxergando melhor o mercado nesse momento, quem tá enxergando de maneira mais clara o mercado para esses próximos meses, né? Se é quem está na ponta comprada, que no caso os fundos e os frigoríficos, ou se é a pessoa física, né? Quem está operando na ponta vendida aí. Essa informação me chamou muita atenção, até porque quem entrou mais forte aí na ponta comprada na última semana foi os frigos, foi as PJs não financeiras, né? É um negócio que a gente acompanha de perto aí. Vale a pena ficar de olho. Saiu, inclusive, no nosso relatório de commitments, que é o relatório que tem na nossa plataforma. Cara, então, sim, tá um cenário difícil de enxergar, né? Tá um cenário difícil de enxergar. Uma pergunta que o pessoal faz muito, que eu acho que vale a pena a gente comentar ainda vai ter entre safra, né? Ainda vai ter valorização no segundo semestre? Eu, pessoalmente, acredito que sim, né? Acho difícil o boi ficar nessa lenga-lenga aqui até o fim do ano, sem um mínimo de incentivo, né, para engorda intensiva. Por mais que o preço do milho esteja baixo, está todo mundo muito chateado. Inclusive, a gente levantou aqui, o Iago levantou, né, faz uns dias, o resultado imediato da engorda, né, o resultado bruto aí da engorda. Então, tá ruim, voltou a ficar ruim com essa queda. Ainda mais quando você projeta esses preços, né? E isso acaba trazendo um desânimo. Mesmo em fase de baixa, tem reflexos positivos em alguns momentos, dá uma enxugada nessa oferta. Agora, tem um outro ponto, sim, né? Tem gente que engorda muito por necessidade, não por especulação. sim. Esse é o ponto sempre. O que você ia E sem falar? falar, não, eu só ia falar porque historicamente a gente tem demanda mais firme e a partir de novembro, né? Novembro costuma ser um mês mais forte de demanda. Então, assim, se a gente analisar por fundamento, né? Agora a gente Uhum, vai ver cada vez menos fêmeas sendo abatidas, então você uhum, já tem, se não tiver macho preenchendo esse abate, você vai ter historicamente um volume talvez menor de animais abatidos. Aí você olha por demanda costuma ter um novembro sempre mais forte para uhum, atender a demanda de final de ano. Então, assim, eu particularmente acredito que a gente ainda vai ter uma pressão positiva sobre preços, mas assim, padrão é que isso não aconteça pelo menos até meados de agosto. Ainda em agosto, só para ter uma ideia, o volume médio de fêmeas abatidas continua muito próximo do que é abatido em junho e julho, uhum, historicamente. Então, não cai muito o volume de abate de fêmeas. Ele começa a cair a partir ali da segunda quinzena de agosto, da primeira quinzena de setembro. Então, eu acho que esse reflexo vai vir mesmo a partir ali de meados de agosto, final de setembro, início de setembro. Acho que é isso. uhum. É isso aí. E é o que você E, comentou, né, Lígia, no início, aí, o reflexo do incentivo ou desincentivo à atividade, né? uhum, Então, hoje, esse momento principalmente ruim que a Bolsa dá, tem um fator psicológico também, a gente vê, no geral, os pecuaristas muito desanimados, assim, com muito medo do mercado, com muito receio do que vai ser no futuro, com medo mesmo de investir. Então, muitos utilizam hoje o confinamento, como já comentou aí, não, é muito mais por uma questão de manejo nutricional do que, de fato, uma alternativa de engorda. Então, eu tenho que colocar no confinamento, porque senão ou eu vendo ele mais leve, ou eu tenho que vender enquanto boi magro. Então, uma Não, e estratégia... outra, detona o pasto, ano que vem não tem pasto, entendeu? A gente Exato. sabe que bomba, né, o potencial depreciativo das pastagens.
E reformar pastagem é caro pra caramba, né? Uhum. Então, é mais ou menos por aí. Agora, eu interpreto que essa ainda não é a maioria dos produtores, né? Uhum. Ainda não é a maioria, mas vem aumentando cada vez mais esse tipo de produtor, né? A gente vê até informações aí, quem divulga muito essa informação é o professor Moacir Corsi, e o professor Moacir Dias, né? E eles mostram muito a involução da taxa de pastagens degradadas no Brasil, de fato degradadas, né? Algum nível de degradação sempre tem, porque é difícil você estar com tudo em dia, né? A coisa, né? Você deprecia sempre, você vai renovando sempre. Esse é o jogo, né? Mas via de regra, assim, tem diminuído bastante o número de pastagens degradadas. E aí a gente entra em outras discussões, né? Que acho que a gente pode chamar alguém aqui um dia desse para falar sobre isso. Agora estão votando sobre agricultura regenerativa, né? Tal, agora, mais esse papo filosófico. E agricultura regenerativa nada mais é o que o Brasil vem fazendo. Estão recuperando pastagens, diminuindo a área de pasto, cedendo áreas, né? Agora eles vão querer redefinir o que é agricultura regenerativa. Talvez associar ela ao baixo uso de insumos. E aí tem muito a ver com o sistema, né? O que você usa, o que você faz lá dentro, enfim. Mas esse ponto é interessante, porque a gente tem feito a lição de casa, né? No ritmo que a pecuária e o mercado permitem. E isso é muito, muito interessante e reforça a ideia de que tem bastante produtores, cada vez mais, que precisam aliviar o pasto por uma questão técnica, por uma questão produtiva, né? E não por uma questão especulativa. Entendeu? Mas a grande maioria, a gente sabe, ainda especula. Esse é o ponto. Com certeza. Beleza? Estamos falados? Beleza. Então tá bom. Beleza. Logo a gente volta. Obrigada aí, turma. Beleza. Até já. Valeu, Boa turma. semana, Até. pessoal. Bom Pessoal. trabalho. Tomando. Tchau, tchau.